Mais uma vez chegando até você para outra edição do Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Tenho meia hora para passar com você. Vamos aproveitar esse tempo e aprender mais de Deus? Abrir o coração para Deus? Pensar mais nele e aplicar os ensinos dele em nosso viver? Que você possa fazer deste programa o seu encontro de hoje com Deus, o seu momento de devoção, o seu culto a Deus, porque aquele que a cada dia para um pouco no que faz para buscar a Deus, está alimentando sua alma, alimentando seu ser interior, alimentando sua vida espiritual. E assim como você cuida do alimento para o corpo físico, é importante, por que não dizer necessário, imprescindível, que você cuida também do seu corpo espiritual. Porque quando você está bem espiritualmente, você fica melhor fisicamente. E quando você consegue compatibilizar o ser espiritual com o ser terrestre, com o ser humano, com o ser material, você tem uma vida equilibrada, tem uma vida melhor, tem uma vida mais feliz, tem uma vida mais abençoada. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira, eu vou pedir a bênção de Deus, bênção da recompensa, na vida de todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar. Se você é um evangelista associado, todos os dias eu estou apresentando você diante de Deus e pedindo que Deus esteja te abençoando e recompensando de maneira especial. Se você ainda não é um evangelista associado, que tal começar a contribuir com este programa a partir de hoje? Me ajuda a fazer esta história. Já estou no ar diariamente há mais de 19 anos, sem interrupção, para ministrar na vida de tantas pessoas que me acompanham pelo mundo afora. E eu conto com seu apoio. O evangelista associado é aquele que contribui com o programa, é aquele que se associa a mim para juntos fazermos esta obra. Você vê aí na tela 2 números de telefone, um deles é o fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp e deseja contribuir com esta obra evangelística e missionária, faça uma mensagem por escrito dizendo: eu quero contribuir, ou eu quero ser um evangelista associado, ou eu quero dar a minha parcela de colaboração. E aí meu pessoal vai entrar em contato com você e você passa a viver comigo esta obra importante e maravilhosa de bênçãos na vida de tantas pessoas diariamente. E a segunda oração é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração eu vou apresentar todos os nomes que chegam para mim e apresentar todos vocês que no momento estarão orando comigo. Será no finalzinho do programa. Se você tem alguma demanda, tem algum sonho que ainda não foi realizado, tem algum projeto que precisa ser viabilizado, está passando por algum desafio, algum problema, alguma dificuldade, eu quero orar com você. Então prepare-se para orarmos juntos no altar da intercessão. Se você quer que o seu nome ou o nome de alguma outra pessoa seja apresentado diante de Deus no altar da intercessão, passa uma mensagem por escrito com seu nome, quantos nomes você quiser incluir, pode fazer uma lista e nós vamos apresentar todos, não só aqui no programa, mas também em outros trabalhos que realizamos na igreja, onde nós apresentamos todos vocês diante de Deus. Compensa fazer esse gesto de fé. Quando você passa uma mensagem pelo WhatsApp, ou liga no fixo em horário de funcionamento da igreja, pedindo para colocar o seu nome no altar da intercessão, você está demonstrando que você crê no poder de Deus, que você acredita em milagres, que você está buscando uma bênção daquele Deus que pode todas as coisas. Isso é importante, isso começa a agir dentro de você, começa a trabalhar dentro de você, para que você seja uma pessoa de fé, consequentemente uma pessoa abençoada, porque quem tem fé agrada a Deus e serve a Deus de coração. Veja, há 934 semanas eu proponho aqui as campanhas dos Salmos. E o salmo desta semana é o salmo de número 81.
Eu sugiro que você faça esta campanha para você ou para alguma outra pessoa. Leia, portanto, o Salmo 81, Salmo de campanha da semana, e leia 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Aí você às vezes pode perguntar, mas não é muito? Eu digo que não, porque quando você lê o Salmo ou uma parte da Bíblia Sagrada diariamente por 20 vezes, você vai assimilar melhor o texto, você vai aprender mais de Deus, você vai crescer na sua fé e tudo isso vai contribuir para que você seja muito mais forte, muito mais feliz, muito mais abençoado, muito mais vitorioso. Então faça a campanha do Salmo 81 e deixa Deus fazer uma grande obra no viver de cada um de vocês no transcorrer desta semana. Veja que são 934 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. Quero convidar você para amanhã, quarta-feira, estar conosco aqui na Betel. Nosso culto de meio de semana é a quarta com Deus, onde tenho visto a mão de Deus estendida, o mover de Deus acontecendo, obras importantes sendo operadas, e você não pode ficar fora deste mover. Venha, de preferência, presencialmente. Caso não seja possível, por questão de distância ou outra perfeitamente justificável, você assiste de casa ou de onde você estiver. É só acessar Falando ao Coração, no horário do culto, quarta-feira, é 7h30 da noite, e ali você vai poder cantar conosco, orar conosco, receber a ministração e ser poderosamente abençoado por Deus. Conto com você nos nossos cultos, quarta-feira, 7h30 da noite, no domingo, 10 da manhã e 7 da noite. Venha viver bênçãos novas, junte-se a nós e viva cada dia mais perto de Deus. Quero, neste instante, fazer a primeira oração do programa. Quero orar apresentando você, que é um evangelista associado diante de Deus. Se você já foi e parou e puder voltar, seja bem-vindo. Nós estamos precisando da ajuda de vocês. Nós não queremos que esse trabalho venha parar. Nós queremos que o Falando ao Coração continue não só 19 anos que já estamos comemorando, mas mais do que isso. Então dependo do seu apoio. Se você, porventura, começou a pagar, não deu conta de pagar o carnê, já venceu tudo, não tem problema. Esquece o que passou e pede para mandar um carnê novo e você começa a pagar, volta a contribuir e eu tenho certeza que a bênção de Deus será grande na vida de todos vocês. Eu quero aqui neste instante ler alguns nomes que eu tenho aqui de pessoas que têm assumido o compromisso de contribuir com o programa. Emília Mariel Morel, de Porto Velho, Rondônia. Suzete Marum Ferreira, de Goiânia. Alta Domingas da Silva, também de Goiânia. E ainda Gleice Carla Abreu, de São Luís do Maranhão. Eu louvo a Deus por todos vocês que vêm somar comigo neste propósito, de ver o Evangelho de Cristo ser proclamado a vidas e mais vidas que têm sido alcançadas pelo mundo afora. Oremos então. Senhor Deus e Pai, rogo a Tua bênção na vida destas pessoas que vêm somar comigo neste propósito. Rogo a Tua bênção na vida de todos os que têm contribuído com este programa e peço, Senhor, que estas pessoas possam colher muitos frutos por esta fidelidade, por este compromisso, por esta semeadura. Abençoa, recompensa, fortalece, prospera, protege todas estas pessoas. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Quero dizer uma coisa muito importante para você. Aqui na Betel, nós temos visto o mover de Deus. E ter você conosco será sempre um privilégio, sempre um prazer. Então, venha participar de um culto. Você ainda não é crente? Olha, você tem que pensar nisso. A Bíblia diz de maneira muito clara que não há outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Qual é este nome? O nome de Jesus. Talvez você, por tradição religiosa, por falta de oportunidade de conhecer mais o plano de Deus na tua vida, está vivendo aí
conforme aquilo que você aprendeu desde criança, e muitas das vezes dizem assim, eu nasci nesta religião, cresci nela e vou morrer nela. É muito preocupante você acomodar-se num argumento desse. Então, venha viver conosco. Aqui nós temos como propósito anunciar Cristo, falar de Cristo. Nós não temos um outro livro para seguir como regra de fé, a não ser a Bíblia. Nós não temos outro Salvador a não ser Jesus. Nós não servimos a um outro Deus que não seja o Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama de maneira profunda e gloriosa. Então, quando você participar de um culto nosso, aqui não é para promover pessoas, aqui é para promover o Evangelho, promover o reino de Deus, promover o nome poderoso de Jesus Cristo. Venha experimentar, venha participar, venha viver conosco estas obras. Você é meu convidado. E quando você vir aqui, terminando o culto, me procura lá na frente e será um prazer poder apertar a sua mão, te dar boas-vindas e ter você aqui conosco. Conto com seu apoio, conto com a sua participação, conto com a sua contribuição até presencialmente ou pelas redes sociais, para que juntos possamos continuar nesta obra que é evangelística e é também missionária. Quando leio na Bíblia, em Mateus capítulo 22, versículo 32, eu vejo uma palavra pronunciada por Jesus que diz o seguinte: Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu vejo aqui 3 gerações diferenciadas. Primeiro, Abraão, que recebeu uma chamada especial de Deus. Abraão não conhecia a Deus. Abraão vivia em uma terra onde ele era uma pessoa honrada, respeitada, bem posicionada financeiramente, economicamente, essas coisas assim. E Deus chega até ele e disse: Abrão, porque até então seu nome era só Abrão. Deixa a tua casa, deixa a tua parentela, deixa a tua terra e siga para uma terra que eu quero estabelecer como um país, como uma nação. E você vai ser o criador, mentor e continuador desta nação. Abraão, ao entender que era Deus falando com ele não questionou, ele não titubeou, ele imediatamente disse para Deus: eis-me aqui, conta comigo, estou pronto para fazer. E Deus disse: então prepara todas as coisas e pega a estrada. E não perguntou para Deus para onde eu vou, porque era Deus que estava dirigindo. E quando nós somos dirigidos por Deus, não tem erro, não vai dar errado, vai dar tudo certo. As coisas vão acontecer de maneiras até surpreendentes na nossa vida a cada dia. Assim Abraão recebe a chamada e parte para uma terra incerta, para um rumo não sabido, mas debaixo da poderosa e maravilhosa direção de Deus. Alguém pode julgar isso como loucura. Como você deixa a tranquilidade de uma família, a tranquilidade de uma terra onde você tem controle e domínio de todas as situações, onde você tem toda a comodidade necessária e parte para o mundo afora sem rumo, sem eira, sem beira e sem direção. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós precisamos entender que a voz de Deus é perfeita, a vontade de Deus é gloriosa, o propósito de Deus é precioso e nós devemos nos inserir dentro disso que chamamos a vontade de Deus para que nós possamos contribuir para o bem, não só o nosso pessoal, mas o bem da família, o bem da sociedade, o bem da humanidade. Já pensou se os grandes criadores, como Thomas Edison, que inventou a lâmpada, como Graham Bell, que inventou o telefone, como Santos Dumont, que inventou o avião, se eles dissessem: não, eu vou fazer alguma coisa só para mim, não vou permitir que ninguém copie, que ninguém faça nada. Nós não teríamos
o progresso que temos hoje com iluminação elétrica de grandes metrópoles, na zona rural e em todos os lugares, um benefício extraordinário. Nós não teríamos hoje um telefone que chegou ao ponto de você falar em qualquer lugar do mundo, sem gastar um centavo, só adquirir o aparelho e aquela linha e você pode se comunicar. Virou algo assim que a gente que já viveu tempos mais difíceis, fica assim embasbacado de ver o progresso científico, porque alguém deu o primeiro passo lá atrás, alguém criou alguma coisa lá atrás. Já pensou sobre as viagens se não fossem os aviões? Hoje você tem aviões tão velozes que com poucas horas você sai de um continente, entra no outro continente e volta do outro continente para o seu continente com uma rapidez impressionante. Então veja, Abraão é um desses que obedeceu à voz de Deus, saiu pelo mundo afora, enfrentou problemas, dificuldades, desafios, mas não desistiu de Deus, não desistiu do propósito de Deus, não saiu do centro da vontade de Deus e foi em frente. As dificuldades foram muitas, mas ele atendeu a chamada. Eu quero uma coisa dizer para você dentro deste tópico. Você está debaixo de uma chamada de Deus. Até quando você vai resistir? Até quando você vai ficar indiferente? Até quando você vai ficar incrédulo? Não acredito que seja. Deus tem um propósito para você. E se Abraão fez uma história e é hoje chamado de pai de todos os que creem em Deus, é porque ele acreditou na chamada, ele obedeceu à chamada e ele se dispôs a pagar o preço necessário para que aquela chamada de Deus pudesse realizar em sua vida. Você pensa que foi fácil para Thomas Edison criar a lâmpada? Foi fácil para Graham Bell criar o telefone? Foi fácil para Santos Dumont criar o avião? Não, tiveram perdas, tiveram dificuldades, enfrentaram os desafios, incompreensões humanas até, mas o benefício está aí. Então, quando você se coloca na vontade divina, você passa a ser um herói, você passa a ser um cientista da fé, você passa a ser alguém diferenciado. E a sua história vai deixar benefícios não só para a sua família, mas para tantas pessoas que vão conhecer o seu trabalho, conhecer a sua decisão, conhecer o seu propósito. Mas aqui está dizendo, Deus é o Deus de Abraão, mas é também o Deus de Isaac. Quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa. Deus disse para Abraão, olha, você vai ser o pai de uma grande nação. Abraão não tinha filho. Sara era estéril. Então, por certo, ele pensou, Deus vai fazer alguma coisa, mas nunca que ele ia pensar que teria um filho. Porque cientificamente era impossível, por causa da esterilidade de Sara. Mas eles saem pelo mundo afora, no propósito divino, e um dia Deus disse, olha, daqui 9 meses você vai ter um filho. Sara, que estava ouvindo a conversa entre Abraão e Deus, lá de dentro da casa de trás da porta, deu uma gargalhada tão grande que Deus ouviu o sorriso dela, a gargalhada dela, e disse, olha, porque sua esposa duvidou e deu essa gargalhada por causa do que eu estou te dizendo, que daqui 9 meses você vai ter um filho, o seu nome vai ser Isaac, que significa gargalhada, significa sorriso. Veja como Deus é. E aí Abraão, 100 anos, Sara, quase da mesma idade, essa dificuldade toda, como que seria isso? O tempo passou e quando completou a marca de Deus, está Abraão com Isaac na mão e Sara amamentando esta criança. Isaac chegou como cumprimento de uma promessa divina. Promessa esta que começou lá na chamada de Abraão. Você vai para uma terra distante, você vai formar uma nação, você vai ser pai de multidões e tudo vai começar com o primeiro filho. E agora está ali, o casal feliz, sendo admirado por todas as pessoas, porque eles na idade que estavam, com uma criança chorando dentro de casa. E a Esther, e a Sara, que era estéril, agora
a sua esterilidade foi vencida e o Isaac está ali para quem quiser ver. Prova de que Deus prepara todas as coisas para que aquilo que ele almeja possa ser alcançado. E este é o Deus que nós servimos. Não é o Deus só de Abraão, é o Deus de Paulo, é o Deus de Pedro, é o Deus de João, é o Deus de Davi, é o Deus de Isaías, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac agora. Isaac foi a herança de Abraão. E aí Isaac cresce, desenvolve, casa-se, tem 2 filhos, e desses 2 filhos surge o Jacó, que é a continuidade dessa dinastia iniciada com Abraão. Desta família, que seria a família encarregada de cumprir um propósito de Deus na terra. Agora nós temos o Abraão, que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, no transcorrer do tempo, porque o nome Abrão era limitado, Abraão abriu o limite, porque Deus é esse que abre limites para que nós possamos ter alcance maior daquilo que sonhamos, projetamos e daquilo que queremos realizar para Deus. E agora vemos Abraão, já o filho Isaac gerando filhos, e nós vemos o fruto desta família prosperando em Jacó, aquele que agora vai dar continuidade ao propósito divino. Jacó teve 12 filhos, e esses 12 filhos formam as 12 gerações de Israel. Quando eles chegam na terra que Deus prometeu, houve uma crise no mundo. Veja, nem tudo na vida é fácil. Tudo que você deseja conquistar tem que ser com suor, tem que ser com esforço, tem que ser com determinação, tem que ser com coragem, tem que ser com fidelidade, porque senão não alcança. Ah, mas todos estão debaixo de uma promessa de Deus. Na vida de Abraão deu tudo certo, na vida de Isaac deu tudo certo. Agora na vida de Jacó vai dar tudo certo? Vai, se ele for fiel. Vai, se ele não desistir do propósito. Aí vem uma fome no mundo. Uma fome que assolou toda a terra. E Deus tem no Egito a saída, a solução. Aí Jacó vai com seus filhos todos para o Egito. E lá no Egito passa quase 1 milênio, sofrendo, chegando ao ponto de tornar-se escravo, mas debaixo da promessa. E esse povo, que agora é uma multidão, é uma nação dentro de outra nação, não perdeu a fé em Deus, não perdeu os compromissos que assumiram com Deus, estão esperando e sempre dizendo: no próximo ano estaremos na terra que Deus prometeu a Abraão. Mantiveram, sim, a esperança viva de que a promessa cumpriria. Até que um dia Deus levanta um homem chamado Moisés. E Moisés disse para o seu povo: é hora de sair do país da escravidão, é hora de deixar a terra do sofrimento, é hora de deixar este lugar terrível que nós já vivemos há 500 anos e partir para a terra que Deus prometeu ao avô, ao pai, ao avô, pai e filho, que são Abraão, Isaac e Jacó. E assim, tudo é feito, você conhece bem a história, até o dia em que eles conseguem se libertar da escravidão do Egito e entrar pelo deserto afora. Ah, mas foi tudo muito fácil? Claro que não. Foram 40 anos dando voltas no deserto até chegar na terra prometida. Então nós precisamos entender que para vivermos o sucesso, para vivermos as realizações dos sonhos, para alcançarmos posições privilegiadas nesta vida, para deixarmos uma história escrita para as gerações futuras poderem ler, há um preço a ser pago. Abraão pagou o preço. Isaac pagou o preço. Agora Jacó está pagando o preço. E nesta viagem de 40 anos pelo deserto, enfrentaram mar, enfrentaram
a fúria de Faraó, enfrentaram falta d'água, enfrentaram falta disso e tantas coisas, falta de alimento. No deserto não se produz nada, nem tinha tempo porque era viajando, mas Deus foi provendo todas as coisas, porque é assim, os desafios vêm, mas Deus está conosco nos desafios. Há uma canção que diz que o amor de Deus é tão grande, tão imensurável, tão perfeito, que ele vence montanhas, ele derruba barreiras, para que ele possa estar conosco, nos dando a vitória. E este Deus que prometeu para Abraão chamando, que prometeu para Isaac, que herdou a chamada, prometeu para Jacó, que deu continuidade à chamada, ele está dizendo para mim e para você, eu sou o mesmo. E o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus, que quer nos ajudar, que quer nos amparar, que quer nos proteger, que quer nos usar nas mãos dele para que grandes histórias sejam escritas e o nome dele seja conhecido. E esta nação que começou com Abraão e hoje é composta de todos os cristãos da terra, cristãos que seguem a Bíblia, cristãos que têm compromisso com Deus, cristãos que reúnem para adorar a Deus, então esta nação só prospera. Não ficou restrita mais somente a Israel, mas em todos os lugares da terra, porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Venha fazer parte dessa chamada, a chamada de Abraão. Venha ser um filho de Abraão. Venha crer em Deus como Abraão creu e você será altamente recompensado por Deus. Vamos orar? Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou rogar de Deus uma bênção poderosa e especial na vida de todos vocês. Oremos então. Querido Deus e Pai, obrigado por Abraão, obrigado por Isaac, obrigado por Jacó. Obrigado por essa história tão bonita e tão maravilhosa. Obrigado por nos dar o privilégio de fazer parte dela, de sermos inseridos nesta história e vivermos até que o Senhor volte para nos buscar. Pai, neste instante, eu apresento diante de Ti todos os nomes que foram enviados para mim, são agora apresentados diante do Senhor. E peço a Tua bênção na vida de todas estas pessoas. Olha para aqueles que estão orando comigo, olha, Senhor, para aqueles que estão sendo apresentados diante do Senhor. Veja suas necessidades e libera dos céus as mais ricas bênçãos e providências para que todos vivam uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida de milagres. Cura, liberta, salva, abençoa, renova, fortalece. Cada uma dessas pessoas é no nome de Jesus que eu te peço. Amém. Sou profundamente agradecido pelo privilégio da sua sintonia e, se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com todos vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e digam comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.